Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CCR SA para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da CCR, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Valdo Pérez, CFO e diretor de Relações com Investidores. Boa tarde a todos. Gostaria de informar que estão comigo aqui na conferência a Flávia Godoy, que é nossa superintendente de RI, Douglas Ribeiro e Kaique Moraes, também de nossa equipe de Relações com Investidores. Gostaria de iniciar a minha fala compartilhando as conquistas muito importantes que ocorreram no segundo TRI de 21. Realizações que adicionaram valor significativo e que, sem dúvida, colocam a companhia em patamar privilegiado para dar continuidade à implementação da sua estratégia de crescimento qualificado, seja pela adição de novos negócios ou pelas potenciais oportunidades que vislumbramos no portfólio atual. Em abril, a CCR foi vencedora dos blocos Sul e Central, com 15 aeroportos no total. Essa conquista fortalece a nossa presença nacional e nos coloca em uma posição privilegiada para as novas oportunidades. Agora, com 16 aeroportos sob nossa gestão no Brasil, somos o maior operador de aeroportos no país e com quase 23 milhões de passageiros em 2019, o segundo maior operador em número de passageiros. Essa vitória foi fundamental para a companhia, pois solidifica a nossa estratégia de criar uma plataforma robusta e sustentável no setor aeroportuário, de forma que possamos capturar a escala e eficiência para operar uma rede completa de aeroportos, bem como nos dar maior competitividade para crescer ainda mais nesse segmento. Ainda no mês de abril, ocorreu o leilão das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da CPTM, no qual fomos vitoriosos e assinamos o contrato de concessão no dia 30 de junho. Vale ressaltar que as nossas concessionárias das linhas 4 e 5 proporcionaram uma vantagem competitiva única à CCR, gerando sinergias e criação de valor indisponíveis a outros operadores que competiram no leilão. Além disso, os diversos pontos de integração entre as linhas 4, 5, 8 e 9 devem permitir uma operação com maior sincronismo e confiabilidade para o nosso cliente. Estamos ansiosos para iniciar as operações dessas novas linhas no primeiro TRI de 2022. Por fim, com grande satisfação, encerramos o trimestre com a celebração do acordo entre a CCR e o Governo do Estado de São Paulo. O acordo tem o objetivo de estabelecer as medidas para encerramento das ações judiciais propostas pelo Poder Concedente e pela Artesp para anulação dos termos
aditivos e modificativos, celebrados em 2006, bem como o reconhecimento pelas partes, de forma irrevogável e irretratável, da ocorrência de eventos de desequilíbrio econômico-financeiro em favor do poder concedente e das concessionárias. Adicionalmente, o acordo estabelece o reequilíbrio econômico-financeiro da Autoban, mediante prorrogação do prazo de vigência do contrato de concessão para a data estimada de 31 de janeiro de 2037. Foi definido o prazo de 9 meses contados de sua assinatura e prorrogáveis mediante acordo pelas partes, para até se validar os cálculos de forma a formalizar o acordo definitivo. Adicionalmente ao expressivo valor gerado para a companhia, essa importante negociação encerrou disputas judiciais de mais de 7 anos que tramitavam perante o Poder Judiciário do Estado de São Paulo desde 2014, solidificou o TAN de 2006, aumentou significativamente a duration da companhia ponderada pelo EBITDA e equacionou pleitos de reequilíbrios passados. A celebração do acordo ratifica a parceria de longa data da companhia com o Estado de São Paulo e seu compromisso com o desenvolvimento de infraestrutura no Estado. Com a primordial segurança jurídica, vislumbramos uma série de novas oportunidades de investimentos que podem ser adicionadas no futuro. Todas essas realizações nos deixaram muito felizes e satisfeitos. Foram conquistas importantes que estão respaldadas na solidez do nosso marco regulatório, em fundamentos, disciplina de capital e geração de valor. Seguimos confiantes e bem posicionados para as próximas oportunidades de crescimento que ainda estão por vir. Merece destaque o extenso pipeline que vemos pela frente e reforço que teremos oportunidades para todos os segmentos nos quais atuamos. Somente em rodovias estão em curso os processos de licitação ou relicitação de ativos que somam mais de 30 mil quilômetros de extensão, seja no âmbito federal ou em programas estaduais. Esses projetos representam cerca de 140 bilhões de reais em investimentos para o Brasil, segundo o BNDES. E há diversos projetos que poderão ainda ocorrer esse ano. Cito apenas como destaque Rodovia do Litoral, com leilão marcado para o dia 15 de setembro, Dutra e BR-381, dentre outros projetos como o pacote de rodovias do Paraná e Rodoanel de BH. Adicionalmente, em aeroportos, se espera a 7ª rodada prevista para o ano que vem. Já no segmento de mobilidade urbana, aguardamos as definições dos leilões para a licitação do projeto TIC Eixo Norte, em Campinas, incluindo a linha 7, e das linhas 11, 12 e 13. Seguimos também acompanhando as possibilidades de licitações do metrô e VLT de Brasília. Todas essas oportunidades corroboram nossa visão otimista em relação às boas perspectivas que vislumbramos para a CCR. O ano de 2021 ainda segue afetado pela pandemia, contudo, no segundo TRI de 21, houve melhora na performance das nossas concessões, principalmente no segmento rodoviário, explicada pelas medidas de isolamento social menos intensas quando comparadas com o mesmo período do ano anterior. Ressaltamos também que em maio de 21 houve início da cobrança do pedágio nas praças da via costeira. No comunicado ao mercado divulgado recentemente, no período compreendido entre os dias 1º de janeiro de 2021 ao dia 29 de julho de 2021, apresentamos um crescimento de 5,8% nas movimentações das rodovias, comparado ao mesmo período do ano de 2019, período pré-pandemia. Excluindo-se as concessionárias Via Sul e Costeira, houve uma ligeira queda de 1,1%.
Não obstante, a nossa posição financeira continua sólida e com bastante espaço para potencializar a captura de novas oportunidades, centro de nossa estratégia. Fechamos o trimestre com uma posição de caixa robusta e apresentamos alavancagem medida pelo índice dívida líquida sobre EBITDA de 2,3 vezes, patamar abaixo dos 2,7 vezes observado no segundo tri de 2020 e 2,4 vezes no primeiro trimestre de 2021. Consideramos esse nível bastante adequado para a manutenção e crescimento sustentável da companhia. O nosso endividamento encontra-se num nível muito saudável, mesmo com a adição de novos projetos. Reforço, de acordo com a nossa política financeira, temos espaço para superar nosso índice de alavancagem de 3,5, contanto que tenhamos um plano de readequação do índice dentro de um prazo de 24 meses, período esse que consideramos suficiente para readequar a alavancagem do grupo, caso necessário. É importante destacar que a CCR possui ampla oferta de crédito, tais nacional e internacional. Continuaremos atuando de forma diligente, focada na disciplina de capital e promovendo a ampliação sustentável do portfólio da companhia, de forma a gerar cada vez mais valor aos nossos acionistas e stakeholders. Antes de falarmos sobre os resultados do trimestre, gostaria de ressaltar que disponibilizamos no site de Relações com Investidores um painel de indicadores ESG, trazendo dados que envolvem meio ambiente, responsabilidade social e governança. Há 10 anos consecutivos, a CCR é destaque na carteira do ISE da B3, indicador que comprova a postura ativa da companhia em promover a sustentabilidade. Como resultado de suas várias ações, em 2021, o rating ESG da companhia foi elevado pela MSCI de B para A. ESG é um pilar fundamental da CCR e está intrínseco na nossa estratégia de crescimento sustentável. Portanto, seguiremos atentos às melhorias que podem ser implementadas. E, finalmente, gostaria de convidá-los para o nosso 15º CCR Day, que será no dia 31 de agosto, a partir das 9 horas. O evento será 100% virtual e nos próximos dias disponibilizaremos no site de RI a agenda completa do evento. Agora vou passar a palavra para a Flávia Godoy, que vai apresentar com mais detalhes os resultados do segundo tri. Obrigada, Valdo. Boa tarde a todos. Gostaria de destacar os principais números IFRS do segundo trimestre de 2021. Lembrando que para os números mesma base, excluímos novos projetos e efeitos não recorrentes, conforme detalhamos no release de resultados. Começando com os destaques do trimestre, ressaltamos o tráfego de veículos, que apresentou crescimento de 33,7% em relação ao segundo trimestre de 2020. Esse desempenho de tráfego foi resultado do crescimento de 46% nos veículos leves em relação ao mesmo período do ano anterior e ao crescimento de 18% no tráfego de veículos pesados na mesma comparação. Ao fim de nosso release de resultados, colocamos um gráfico no qual é possível observar que, apesar do impacto causado pela pandemia, estamos em clara trajetória de recuperação em relação ao início da pandemia, seja em rodovias ou nos demais negócios da companhia. Com isso, a receita líquida alcançou 2,3 bilhões no segundo trimestre de 21, representando um aumento de 31,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.
o EBITDA ajustado aumentou 65,4% e atingiu 1,4 bilhão. Já a margem EBITDA ajustada atingiu 60,7%, aumento de 12,4 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2020. Apesar de ser um trimestre ainda impactado pelos efeitos da pandemia, o resultado robusto demonstra o esforço da CCR no controle de custos e na manutenção da eficiência operacional, em um negócio com custos majoritariamente fixos, e em um ambiente de pandemia, que impactou diversas unidades de negócios. Detalhando um pouco mais os custos, verificamos que os custos totais apresentaram um aumento de 24,7% no segundo trimestre de 21, em relação ao segundo trimestre de 20, atingindo 2,2 bilhões. Esse aumento decorreu principalmente do reconhecimento contábil do desembolso referente à celebração do acordo preliminar com o governo do Estado de São Paulo, efeito não recorrente que excluímos nas comparações mesma base. Já os custos caixa, na mesma base, apresentaram redução de 0,6%. Considerando as empresas brasileiras, o aumento foi de apenas 0,2%, abaixo da inflação registrada no período, demonstrando novamente nossos esforços e disciplina em contenção de custos. Para maiores detalhes, favor consultar a seção de custos de nosso release de resultados. O lucro líquido, mesma base, foi de 294 milhões, ante um prejuízo de 142 milhões, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Com relação ao endividamento líquido, atingimos 14,3 bilhões no segundo trimestre de 21, representando aumento de 5,1% e redução de 0,8% nas comparações com o primeiro trimestre de 21 e com o segundo trimestre de 20, respectivamente. Já a alavancagem da companhia, medida pelo índice dívida líquida e EBITDA ajustado, apresentou uma ligeira redução na comparação com o primeiro trimestre de 21, atingindo 2,3 vezes no segundo trimestre de 21. Conforme mencionado pelo Valdo, essa condição reflete uma situação confortável para seguir com a nossa estratégia de crescimento qualificado com disciplina financeira. Gostaria de finalizar destacando que, apesar do impacto da pandemia neste período, que afeta diretamente nossos negócios, a empresa vem conseguindo entregar resultados operacionais sólidos, como pode-se perceber pela análise completa do release de resultados. Abrimos agora para perguntas e respostas. Operadora, por favor, prossiga. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. Nossa primeira pergunta é de Regis Cardoso, Credit Suisse. Oi, pessoal, boa tarde. Cláudio, Flávio, obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta é até mais uma provocação, assim, com o preço das ações no patamar atual, inclusive abaixo de R$12, não faria sentido, assim, me parece que, pelo menos das nossas análises, que os retornos potenciais, né, vamos chamar de TIR, das ações da CCR são muito altos. Eu imagino que comparáveis até com os projetos em novas concessões. Então, a pergunta é se vocês pensam se faria sentido fazer um programa de recompras, fazer uma alocação desse recurso que vocês têm, né, do balanço,
em recomprar o portfólio atual em contraposição a comprar, entrar em novas concessões, né? Uma segunda pergunta do meu lado é que tipo de reformulação de governança é necessária ainda entre os sócios controladores para efetivar realmente lá a entrada da G4? E se me permitir abusar, fazer uma terceira também, queria entender como é que vocês estão pensando a recuperação de demanda agora, quer dizer, como é que vocês imaginam um caminho para a normalidade? Né? Parece que as rodovias já operam hoje, a despeito do susto lá da segunda onda, já operam hoje mais perto da normalidade, ao passo que mobilidade urbana e aeroportos ainda bem abaixo. E se vocês têm uma expectativa que possam compartilhar sobre, quer dizer, se volta ao nível de 2019 no próximo ano, ou se volta só em 23 ou mais à frente. Obrigado. Olá, Regis. Obrigado pelas suas perguntas. Vamos endereçar cada uma delas. Então, a primeira tem a ver com o preço da nossa ação e sua provocação de um programa de recompra, se não estou enganado. Eu acho que você tem razão que o preço da ação da CCR hoje não reflete, pelo menos na opinião da companhia, o valor intrínseco da CCR como um todo. Acho que a CCR tem tido um amplo sucesso em novos projetos e bem com o Acordo de São Paulo, que todos esses feitos trazem um valor presente líquido substancial para a CCR como um todo, que hoje não está capturado no preço da ação. E você pode ver até pelos vários relatórios de analistas que têm uma percepção de que o preço da ação deveria estar muito acima do patamar atual. Então, sim, isso gera uma oportunidade. Nós sempre estamos atentos a todas as oportunidades com relação ao uso do nosso capital, né? O nosso balanço continua extremamente robusto, com nível de alavancagem bastante adequado, né? 2,3 vezes dívida líquida sobre vista, e isso nos dá uma flexibilidade muito grande e nos faz pensar em várias alternativas para o uso desse caixa, né? Então, mas assim, hoje o pipeline de oportunidades no mercado, ele é enorme, né? E são oportunidades muito interessantes e que demandarão, se a gente for vitorioso nos que a gente espera conquistar, né? Ele demandará um nível relevante de capital. Então, por hora, nossa prioridade é crescimento e focar o nosso caixa nesse uso. Achamos que os retornos desses projetos que virão são altamente interessantes, mas sim, isso está no nosso radar e sempre estaremos olhando as várias oportunidades que temos. Tá? Com relação à sua segunda pergunta, a companhia não faz parte da negociação da IG4 com a Andrade. Sabemos que existem condições precedentes para a conclusão da transação, mas não temos mais visibilidade do que isso e não fazemos parte das negociações, então não posso comentar sobre o assunto, né? E a sua terceira pergunta tem a ver com a recuperação da demanda. Então você pode, acho que você viu que no segundo trimestre já tivemos uma recuperação bastante forte em rodovias, uma melhoria assim em mobilidade urbana e em aeroportos, apesar que ainda esperamos ter uma recuperação bastante maior nesses dois últimos segmentos. Em rodovias ainda vemos bastante espaço, na verdade, para uma melhoria, dado que o que tem nos ajudado muito tem sido a robustez do tráfego de veículos pesados, né? Então, acho que na medida que a gente vem a ter a evolução do programa de vacinação que vem crescendo e acelerando de uma forma bastante significativa,
né? E na medida que a população esteja completamente vacinada, aí é quando, no nosso entendimento, a normalidade voltará. Deveremos ter uma recuperação forte em rodovias com veículos leves, voltando a patamares, esperamos nós, acima dos que eram em 2019, e aí sim também voltando à normalidade em mobilidade urbana e aeroportos, né? Em aeroportos, em particular, esse é um benefício do nosso portfólio, né? Que ele é fundamentalmente um portfólio de voos domésticos. É aí onde, na nossa opinião, a retomada será bastante mais acelerada, porque ela depende só de Brasil, né? Quando você entra em viagens, portfólios de aeroportos que tem um componente internacional importante, aí você fica numa dependência maior de outros países. Legal, muito claro, Oswaldo. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Vitor Mifsak, Bradesco BBI. Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Oswaldo, você comentou agora há pouco nessa questão de buscar alternativas de crescimento, né? E agora tem esse pipeline bem robusto de leilões no segundo TRI, né? Inclusive o aeroporto de Pampulha. Não sei se você pode comentar um pouco, né, o que é prioridade para a CCR, dado esse cronograma que a gente tem agora no terceiro e quarto TRI. E a segunda pergunta, se você puder atualizar um pouco a gente com relação aos processos de reequilíbrio de Covid. Agora no resultado do segundo TRI, né, teve alguns eventos relacionados à MS Via. Se você também puder comentar sobre isso. Obrigado. Perfeito. Bom, em relação às prioridades, assim, o que temos agora no curto prazo são fundamentalmente os leilões de rodovias, né? Nós estamos debruçados analisando a Litoral Paulista, a Dutra, que é um projeto muito importante e que a gente conhece extremamente bem, bem como a BR-381. Né? Então, esses três são os projetos relevantes, onde nós estamos definindo onde achamos que devemos nos focar mais, bem como fechando aí a nossa estratégia para cada uma dessas concessões. Pampulha é um ativo que é um ativo bastante menor, sim, está no nosso radar, mas o nosso objetivo realmente hoje, e a ser visto de acordo com os termos do edital, é a 7ª rodada, onde achamos que o nosso portfólio de aeroportos nos coloca numa posição privilegiada para essa oportunidade. Então, todos estão no radar. Nós temos nossa priorização interna estratégica e aqueles que são mais relevantes em termos de geração de valor e retorno são aqueles que nós priorizaremos. Tá? Com relação à Covid, continuamos com as discussões, seja na NTT ou na Artesp. Acho que em aeroportos já tivemos uma preliminar no ano passado, e continuamos esse ano também. Na NTT e na Artesp já foram colocadas as propostas de reequilíbrios. Ambos reguladores estão em fase de análise e devem estar voltando muito em breve conosco. Então, esse é um ponto que está em discussão. Em aeroportos, a gente está em conversas também sobre um reequilíbrio adicional. Vale ressaltar que não é reequilíbrio, né, mas que o BNDES também tem nos dado extensão de standstill por mais 6 meses, o que tem ajudado o fluxo de caixa de BH Airport como um todo. Em Equador e na Costa Rica também estamos em conversas avançadas sobre o reequilíbrio e esperamos poder concretizar isso nos próximos meses.
Acho que em todos os casos ainda há uma questão, que é que a pandemia ainda não finalizou, pelo menos em nossa percepção, e para se chegar num número, né, num acordo, de forma a definir qual será o formato do equilíbrio e o valor do mesmo, precisamos que a pandemia esteja concluída. Tá? Então, acho que esse é um elemento importante. Né? E, por último, na NCVia não há nenhuma novidade relevante. Nós estamos colaborando com o Poder Concedente no processo de relicitação desse ativo, que deve ocorrer no máximo em 2 anos do momento que foi assinado o acordo. Então, estamos trabalhando para isso e achamos que isso virá em breve. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta é de Munir Freibeg, Bank of America. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta, Valdo e Flávio. Do nosso lado, 2 pontos também. Primeiro, a gente está achando bem positivo o trabalho que vocês fizeram em custos aí nos últimos trimestres e quando a gente compara a performance da receita da empresa versus a performance dos custos crescendo abaixo da inflação, a gente vê uma margem surpreendendo para cima nos últimos trimestres. E aí a pergunta que eu tinha é mais no sentido de que se tem alguma coisa one-off em custo ainda, que é programa específico da pandemia, ou se a gente pode considerar que esses ganhos de custo e de rentabilidade que a gente vem vendo, eles são permanentes. E a minha segunda pergunta ainda com relação aos aditivos de São Paulo, que a gente já sabe que são irrevogáveis e irretratáveis, tinham alguns detalhes pendentes, né? Total de capex que ia ser feito no Via Oeste, prazo de extensão ali, enfim, alguns detalhes pequenos que ainda faltavam os números finais. Como que está a negociação disso e qual é o timing para a gente ter os números e os detalhes finais desse aditivo? Perfeito. Acho que o teu ponto sobre os custos é bastante importante, né? E se eu me recordo bem, em alguns calls passados, a gente foi questionado e explicamos o quanto a gente tem trabalhado arduamente a resultados da pandemia, principalmente, né? Mas na contenção de custos e na eficiência operacional como um todo, né? E isso aqui é um resultado desse trabalho que foi feito, né? Esse trabalho que já começou no segundo trimestre do ano passado e que nós implementamos uma série de controles, aperfeiçoamentos aqui da nossa estratégia orçamentária de controle, de forma a que, quando houvesse a retomada, que ocorresse justamente o que vocês estão vendo agora. Então, da nossa perspectiva, isso aqui é algo que está aqui para ficar. E te digo mais, nós não estamos ainda 100% satisfeitos. Aqui estamos entrando no processo orçamentário da companhia e, nesse processo, vendo como aprofundar e aprimorar mais ainda essa eficiência operacional que esperamos que possa vir a gerar mais contenção de custos, despesas e, portanto, um aumento de margem. Tá? Então, isso é algo que é extremamente importante para nós e vamos continuar focados. Em relação aos aditivos, acho que tem 2 aspectos. Acho que o primeiro com relação à extensão da Autoban, o que foi acordado está documentado em extremo detalhe no anexo do acordo, em termos de qual que é a metodologia de cálculo que define os valores no qual gera a extensão da Autoban. A Artesp precisa só fazer as contas e corroborar que esse é o prazo de extensão que corresponde, o qual, na nossa visão, nosso entendimento, será confirmado. E o segundo ponto, com relação à Via Oeste,
temos aí algumas obras que fazem parte do acordo. Essas obras, os projetos estão sendo analisados pela Artesp. A Artesp precisa chancelar os mesmos e a partir daí essas obras seriam executadas, né? E imaginamos que isso venha a ocorrer aí ainda dentro do prazo desse ano. Excelente, Valdo. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta será em inglês, do senhor Steven Trent City. Good afternoon, Waldo and Flavia, and thanks for taking my questions. Just a quick one from me. What sort of competition are you seeing in the airport and urban mobility segments? And do you think that higher interest rates maybe deter some competition from entering these events? Thank you. Obrigado, Steve, pelas perguntas. Em relação à competição em aeroportos, ou seja, nós vimos que na sexta rodada a competição foi bastante limitada e com alguns atuantes que não foram os grandes vencedores de leilões do passado, né? Com a recuperação da atividade econômica no mundo, né, e com o passar da pandemia, alguns desses atuantes que no passado foram muito agressivos, eles imaginamos que estarão numa posição um pouco mais confortável, então pode ser que eles voltem a atuar na sétima rodada, por exemplo. E, adicionalmente, na sétima rodada, nosso entendimento é que também será possível que investidores financeiros venham a participar, fundos de infraestrutura, do processo. Então, é possível, sim, que hajam mais competidores ou diferentes tipos de competidores, né? Fundos normalmente têm requisitos e taxas de retorno bastante elevadas, então isso nos dá conforto. E, como mencionei, as sinergias de você ter um portfólio e você poder operar uma rede, você poder sinergizar e gerar novas rotas e otimizar as rotas, achamos que isso também nos colocará numa posição competitiva bastante interessante para a sétima rodada. Em mobilidade urbana, a competição tem sido consistentemente mais limitada, ela existe, porém cada um desses processos, na medida que nós temos obtido crescimento e ganho, temos cada vez mais sinergia operacional, coisa que outros atuantes não têm hoje no Brasil, e também achamos que isso vai continuar nos posicionando de forma importante como um possível vencedor de novos projetos. Então, estamos bastante entusiasmados, achamos que estamos com uma posição bastante solidificada no Brasil nesses segmentos e são segmentos que são bastante interessantes, especialmente quando a vida voltar a uma normalidade. Okay, great. Thank you very much. Muito obrigada. Lembrando que para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Para retirar sua pergunta da lista, favor digitar *2. Aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Nossa próxima pergunta é de Guilherme Mendes, JP Morgan. Oi, Valdo, Flávia, boa tarde. Obrigada pela pergunta. São dois follow-ups, na verdade. A primeira, em termos de competição, o Valdo comentou um pouco sobre aeroportos e mobilidade. Se puder falar um pouquinho sobre a competição em rodovias, efetivamente, né?
A gente vê, provavelmente, os próximos leilões, os grandes, pelo menos mais concentrados nos grandes players, um pouco mais capitalizados. Mas, eventualmente, vocês veem interesse de alguns players gringos vir para o Brasil de maneira mais agressiva. E a segunda pergunta, sobre o aditivo de São Paulo, Renovias ficou fora do acordo, né? Eu queria saber em que pé está essa discussão por parte do controlador. Obrigado. Olá, Guilherme. Obrigado pelas suas perguntas. Em rodovias, eu acho que você foi assertivo aí na sua colocação. A competição depende muito do perfil da rodovia, do nível de complexidade da mesma, né? Então, assim, em nossa visão, aqueles ativos, concessões rodoviárias que são menores, que tenham talvez um impacto menor no portfólio da CCR, né, que sejam mais não tão relevantes, esses muitas vezes acabam tendo maior competição, pois a simplicidade do projeto de investimento é menor, o tamanho é menor, a necessidade de capital é menor. Então, como vocês viram, por exemplo, na RS 287, lá houve bastante competição. Quando olhamos os ativos que realmente fazem diferença para empresas como a CCR, onde nós achamos que trazemos um valor e um diferencial relevante, né? Acho que aí sim a competição será bastante limitada. Então, ativos como Dutra, concessões como o BR-381, portfólio do Paraná, são ativos que têm uma complexidade de engenharia, de investimento, de estruturação, que achamos que haverá menos competição, nós temos uma chance maior de ter êxito. Tá? E em relação aos aditivos, Renovias realmente foi negociado ou está sendo negociado em separado, porque lá há um outro acionista controlador dessa rodovia. Entendemos que as conversas estão bastante aceleradas e que deveria haver um desfecho relativamente breve. Obrigado, Valdo, super claro. Bom dia. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para a companhia, para as considerações finais. Bom, gostaria de fechar com a mensagem de entusiasmo, né, com os nossos feitos no trimestre, com o resultado que tivemos e a nossa perspectiva de crescimento, dado o enorme pipeline de novos negócios que vemos em diante. Né. Temos certeza e confiança que teremos muitas boas notícias nos próximos trimestres. Obrigado a todos pelo interesse e a participação.